Olá, espero evidente que você esteja super bem neste momento. Permita-me, por favor, tomar, quem sabe, 3 minutos do seu tempo, do seu precioso tempo, para uma coisa que tenho plena convicção, vai te edificar como tem também me edificado naquilo que pertence ao Senhor, naquilo que vem do céu, naquilo que pode realmente enaltecer, dar solidez à nossa vida e à nossa convicção de fé. Pare e pensa numa coisa. Na prática e de verdade, o que significa ser povo de Deus? Por exemplo, será que tenho mesmo as características de ser alguém de Deus, de pertencer ao povo de Deus? Lembra que há uma diferença gritante, abismal, entre frequentar uma religião, frequentar uma determinada denominação, uma igreja e ser povo de Deus. Temos visto isso diante dos nossos olhos todos os dias, e não somente no Brasil, mundo afora. Vemos coisas assim que são terríveis, aberrações que não dá nem para nominar. Mas o que significa então ser povo de Deus? Quando a gente estuda direito, existe uma aula específica que ela traz a questão da constituição de uma terra, de uma nação, de um território, de um povo, e isso me chamou a atenção. Existem 4 características que são marcantes para a constituição de um povo. A primeira característica é que para existir uma nação, um povo, tem que haver um território, tem que haver povo, pessoas neste lugar. Tem que haver a questão da liderança e tem que haver coesão de pensamento, coesão de ideias. E eu gostaria de ler contigo, de entender um pouquinho a partir dos princípios de Deus em sua palavra. Por exemplo, no direito, como eu acabei de dizer, diz que é necessário, para haver um povo, uma nação, haver um território próprio, daquele povo, com aquela ideia, dentro daquela premissa. Bom, palavra de Deus, permita-me, por favor. Filipenses 3, verso 20, diz o seguinte, o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se é necessário haver um território específico para poder dizer que é uma nação, é um povo diferente de outros povos, o apóstolo Paulo já começa nos ajudando, dizendo que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas em Hebreus 13, verso 14 diz: porque não temos aqui na terra cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Eu poderia, evidente, citar aqui uma quantidade de outros versículos nessa mesma linha, nessa mesma visão. Mas aí tomaria muito tempo e não chegaríamos ao propósito dos 4 pilares: território, povo, coesão de ideias e liderança. Mas então tá, território já vimos. A palavra de Deus é clara a respeito. Mas e povo? Bom, então para haver uma nação específica, é necessário que haja um povo também específico. Vamos então voltar para a palavra de Deus para ver o que ela nos diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é necessário que haja povo. E esse texto, o apóstolo Pedro ensinando que nós somos o povo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas em Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial. Povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era
mais do que a de outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Mas, porque o Senhor escolheu esse povo, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão. Então, os 4 pilares para que haja uma nação, para que haja um povo, um território determinado e definido: território, povo, coesão de ideias e liderança. Então, já vimos que temos território e temos o povo. Mas e a coesão de ideias? A gente vê tanta bagunça no meio evangélico, no meio cristão de forma geral, mas vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus. Lembrando que Paulo aos Coríntios diz: tudo quanto fizerdes, fazei com ordem e decência. Mas coesão de ideias. Atos 4, verso 32 diz: e era o coração do povo, e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Coesão de ideias. Mas a palavra de Deus, ainda em Efésios 4, verso 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E o verso 5 de Efésios 4 continua dizendo: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Verso 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Coesão de ideias. E caminhando aqui para o finalzinho, para encerrar esse vídeo, esse pequeno vídeo, é necessário também que haja liderança, como eu antes disse, dentro dos 4 pilares. Liderança. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15 e 16 diz: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, liderança, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isaías 45, versos 5, 6 e 18. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E o verso 18, que coisa linda, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que coisa tremenda. Percebeu, querido? Minha querida, meu querido, percebeu? O ensino do direito ensina que existem 4 pilares para que seja necessária a existência de uma nação independente, de um povo independente, de um território independente. Território, povo, coesão de ideias e liderança. E essas 4 coisas, esses 4 pilares, nós os temos na pessoa de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Guarda no seu coração. Deus nos abençoe também neste dia.